Boa noite, internautas, amigos do Grupo Espírita Paulo e Estevão, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho das quartas-feiras. Boa noite, Tosto, sempre presente. Boa noite, Daiane, seja bem-vinda. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho. Vamos chegando. Olá, Leda Rufino. Olá, Meire Serrano, Paulino, Malu, boa noite. Maridalva. Toda vida que eu tenho a leitura da Maridalva, eu quase leio outro nome, leio Marida, leio tudo, menos Maridalva. Kelma, oi Kelma. Saudades. Oi Sandra, bem-vinda. Lúcia. Amigos do JEP, sejam bem-vindos. Vamos dando alguns avisos enquanto vocês vão entrando. Avisando a live de amanhã, outra live do Evangelho amanhã, será com Aníbal Albuquerque. O tema: Há muitas moradas na casa de meu pai. Sexta-feira, palestra, que também é uma live. Palestra Obsessão Espiritual, Pensamentos Automáticos e Autorresponsabilidade, com Mário Rocha. Avisamos também a respeito das doações de alimentos para cestas básicas da ação social do JEP. O JEP tem toda uma organização em torno da assistência social e está recebendo doações de alimentos não perecíveis para compor cestas básicas. Recebe-se as doações todas as sextas e segundas, houve uma pequena mudança, sextas e segundas de 8 horas às 11 horas da manhã, com o acesso pelo portão da frente do JEP Água Fria. E aos sábados, de 8 às 11 horas, com acesso pelo portão dos fundos do JEP Água Fria. Então, você nem precisa descer do seu carro, você leva os quilos de alimentos que quiser doar e entrega ou no portão da frente ou no portão dos fundos do JEP da Água Fria, do bairro Água Fria. Nós temos várias sedes do Grupo Espírita Paulo e Estevão, mas é no bairro Água Fria que nós estamos recebendo as doações de alimentos para compor as cestas básicas da ação social. Feitos os convites para que vocês participem das atividades do JEP online e as participações na ação social aconteçam, dados os avisos, vamos aqui entrando na nossa live do Evangelho. Já estamos num bom número. Eu vou começar lendo para vocês uma poesia, como de praxe, agora do livro Telefone de Deus, de Vanderlei Pereira. E o nome da mensagem é A Dor. Diz o poeta: eu mesmo não passei por grandes dores, mas quem já não sentiu aqui na terra a dor do amor, da fome, a dor da guerra, a dor que mata os sonhos, mata as cores? De onde ela vem? Aonde vai? Que horrores essa Madonna desalmada encerra, dilacerando como afiada serra corações maternais e outros valores? Quem manda a dor de uma infeliz velhice? A dor que dói na triste meninice? E a dolorida dor da desventura? Pergunte à própria dor, você que a sente, que a dor responderá que a dor da gente, a gente traz na gente e a gente cura. É disso que nós vamos falar hoje na live do Evangelho.
Sejam todos bem-vindos. Vamos falar das nossas dores nesse mundo. A lição de hoje é do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, uma frase de Jesus. Amanhã será a live com Aníbal Albuquerque sobre esse tema. E hoje o tema é Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. É um comentário de Allan Kardec a partir dessa passagem de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Bem, gente, o Espiritismo é uma doutrina constituída sobre 5 pilares. Vocês que estão chegando aqui não precisam ser espíritas. Nós falamos para qualquer pessoa e acreditamos que a moral do Evangelho toca qualquer coração, até mesmo dos não cristãos e até de ateus. A gente pode falar de um comportamento ético, de um comportamento moral que diz respeito a todos nós. Mas é claro que, sendo uma live espírita, a gente vai apresentar a visão espírita da moral humana. E aí cada um filtra como gosta, interpreta como convém ao seu coração. A gente vai apresentar aqui a visão espírita. O Espiritismo, como disse, é constituído sobre 5 pilares. Quais são os pilares da doutrina espírita? Primeiro, Deus. Existe Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Uma vez me perguntaram, qual é o Deus que vocês espíritas acreditam? Nós acreditamos que existe um único Deus. As religiões podem dar nomes diferentes a esse único Deus. A mente humana pode interpretar de forma diferente esse único Deus. Mas é uma força, uma energia. É difícil a gente definir Deus porque nós somos seres limitados. E o limitado não comporta o ilimitado, o infinito, o sempiterno Deus. Então nós dizemos Deus é a causa de todas as coisas, a grande inteligência suprema que está dentro da gente e fora da gente, que está imanente e transcendente. Outro princípio da doutrina espírita, o Espírito. O Espírito compõe toda a criação inteligente de Deus. São os seres inteligentes da criação, os espíritos. E nós somos espíritos. Nós já existíamos como espíritos antes dos nossos nascimentos em corpos físicos e continuaremos existindo como espíritos depois das nossas mortes em nossos corpos físicos. Então a vida pré-existe e sobrevive à matéria, segundo a doutrina espírita. Outro ponto basilar da doutrina espírita: os espíritos podem se comunicar uns com os outros, mesmo quando estão no mundo dos espíritos, mesmo quando estão desencarnados. E os espíritos desencarnados podem se comunicar com os espíritos encarnados, nós, através da mediunidade. A mediunidade seria um sexto sentido do qual nós somos dotados. É um sentido que não é dado, talvez, tanto pelo nosso corpo material. Existe uma predisposição do organismo, mas é um sentido espiritual, pelo qual nós recebemos essa influência do mundo espiritual e podemos sentir presenças e algumas pessoas até mesmo transmitir mensagens vindas desse mundo espiritual. Essas pessoas são chamadas médiuns. Os médiuns não são melhores nem piores que ninguém. São as pessoas que têm essa capacidade de transmitir uma mensagem do mundo espiritual.
são como que correios do além. Outro ponto básico da doutrina espírita: os espíritos podem reencarnar. Nós temos múltiplas existências na Terra. Como é essa encarnação e reencarnação? É em corpos diferentes. Hoje eu nasci como Caroline. Um dia eu vou morrer. Depois que eu morrer, eu não terei aprendido tudo que tenho para aprender aqui na Terra. Na perspectiva evolutiva, o sentido na vida da Terra é o aprendizado. E tem muita coisa para se aprender nesse planeta. Uma única vida não é o suficiente. Então, quando eu desencarno, eu posso voltar a encarnar num corpo físico novo, em formação. O espírito se liga ao corpo físico no momento da fecundação. Então, ninguém reencarna num corpo adulto. Reencarna num corpo que começou a se formar agora. É assim que se dá a reencarnação. E nós não lembramos das encarnações passadas, não com tanta clareza, justamente porque elas aconteceram em outros corpos físicos. E aqui, enquanto encarnados, a nossa mente ela está limitada pelos sentidos dos nossos corpos físicos. É preciso dar ouvidos àquela intuição, ao sexto sentido, para poder fazer alguma ideia das coisas que vão além da matéria, das coisas da vida espiritual. E, por fim, um quinto fundamento da doutrina espírita, um quinto pilar da doutrina espírita é que os espíritos podem existir em sociedade em vários pontos, em vários lugares, em vários mundos, tanto mundos materiais quanto mundos espirituais, ou seja, a pluralidade dos mundos habitados. Então, quando Jesus diz há muitas moradas na casa do meu Pai, é claro que a gente pode entender de várias maneiras, como tudo que Jesus falava tão rico era o falar de Jesus. Mas uma dessas formas de compreensão é de que existem várias dimensões de existência do Espírito e a Terra é apenas uma dentre essas tantas infinitas possibilidades. A lição de hoje, portanto, destinação da Terra, dessa dimensão aqui no nosso planetinha azul, causas das misérias humanas. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Kardec vai explicando, que muitas vezes a gente se admira de a Terra ser esse lugar tão triste por causa da espécie humana, não por causa das suas belezas naturais, mas por causa daquilo que a gente faz. E ele vai explicando que a humanidade que povoa a Terra não é toda a humanidade espiritual. Existem muitos mais espíritos que não estão encarnados no nosso planeta e que a gente poderia encarar o nosso planeta como se fosse um bairro, uma rua no universo. Então, assim como você não pode julgar uma cidade por um bairro, por uma rua, você não pode julgar toda a humanidade criada por Deus, toda a espiritualidade pelos habitantes da Terra. Esse aqui ele diz que é um bairro cheio de confusão. O planeta Terra é um planeta que a gente diz na doutrina espírita de provas e expiações. Um planeta que está assim no comecinho da evolução. Porque os planetas também se desenvolvem, as sociedades também se desenvolvem, elas têm etapas de desenvolvimento. E o nosso planeta estaria ainda nas primeiras etapas. É um planeta de provas e expiações. Diz Kardec que a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, qual é essa destinação da Terra? Qual a destinação do nosso planeta, segundo a doutrina espírita? O nosso planeta, ele, digamos, tem uma dupla função. O nosso planeta é uma escola e o nosso planeta também é um hospital.
é um lugar de aprendizado, é um lugar de tratamento. Porque nesse processo de aprendizado, a gente às vezes mete as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, comete alguns erros e existe uma lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, a gente recebe o retorno. Como somos espíritos em processo de aprendizado, a gente faz muita besteira, não é verdade? E aí a gente sofre as consequências das coisas que a gente faz. Através disso, de uma ação e reação, de observar os efeitos das nossas ações ao longo da vida, nós vamos entendendo que algumas atitudes, que alguns caminhos que nós tomamos nos levam para resultados de infelicidade, enquanto outros caminhos nos levam para a felicidade. E aí a gente chama os caminhos que levam para a felicidade, isso olhando a longo prazo, não apenas do ponto de vista material, mas olhando para além da vida material, a gente chama de caminhos do bem. E aí é o comportamento ético, moral no bem, que mostra o seu valor. Quando a gente semeia o bem, a gente colhe o bem. Agora, isso em longo prazo, né? É claro que às vezes parece que você faz um bem, e o retorno não é legal. E às vezes parece que a pessoa faz o mal e o retorno é legal. Se a gente limitar a nossa visão apenas a uma única vida, de fato, pode se enganar quanto a isso. Mas olhando a vida como eterna, como essa vida que se prolonga para além da morte, nós entendemos que aquilo que nós fazemos de mal retorna como um mal sobre nós mesmos e não compensa. O que compensa é fazer o bem. E assim, nós entendemos que a Terra é uma escola, na medida de que nós vamos aprendendo aqui nesse planeta como agir. Por quê? Porque o planeta Terra oferece determinadas situações, tipo a situação atual de uma grande calamidade, de um vírus que se espalha, oferece na gente oportunidades de desenvolvimento intelectual e moral, porque a gente tem que tentar encontrar saídas para a situação em que está vivendo, e daí vem um desenvolvimento intelectual, um crescimento intelectual. Nós temos que encontrar possibilidades de prosseguir vivendo em circunstâncias adversas. E também nós entendemos que temos que ajudar uns aos outros, estamos sendo empurrados para dentro das nossas casas, para uma convivência mais contínua, sem ter muito como escorregar daquelas relações cotidianas através das festas, das saídas e dos passeios. E aí nós estamos sendo obrigados a evoluir também moralmente, a encarar determinados aspectos nossos, da nossa moral, que precisam ser melhorados. Então, essa situação é uma grande lição, é uma grande oportunidade para o ser encarnado de crescimento intelectual e de crescimento moral. E aí, lanço a pergunta para vocês: como é que vocês estão aproveitando, como é que vocês estão se saindo nessa lição da vida? O que é que vocês acham? Cada um reflete por si. Você está se saindo bem nesse momento? Você acha que está aproveitando bem essa lição da vida? Essa grande lição da escola Terra? Será que você vai ser aprovado nessa prova ou vai ser reprovado? Fica então a questão para cada um de nós. Mas, Carolina, a prova é um pouco diferente para cada um. Pois é, essa escola é uma escola muito plural. Hoje, cada um está fazendo uma prova diferente. Amanhã é que você vai fazer a prova que o outro já fez hoje. Mas todo mundo vai ter que passar pelas diversas situações no planeta, através das múltiplas encarnações, para aprender as diversas lições. Mas a Terra também é um hospital. Por quê? Porque nesse processo, às vezes, a gente adoece. Nós adoecemos. Nós, nesse contato com as adversidades, podemos desenvolver raivas, rancores de outras pessoas. E aí o que nós precisamos?
diluir esses rancores, porque ninguém vai ser feliz enquanto tem ódio no coração. Dá para ficar feliz enquanto a gente está sentindo raiva? Não dá. Ninguém é feliz. Ai, que legal, que raiva boa é essa que eu estou sentindo de fulano de tal. Não dá. Isso te perturba, isso te faz mal. Então você precisa tratar. Isso é uma doença do espírito. O medo também é uma doença do espírito. Você passou por uma situação e o que você guardou dessa situação foi um grande medo, uma lição dolorosa. Você ficou traumatizado. Nessa lição, você ficou em choque e aí você precisa tratar isso. Porque as lições não vêm para que a gente fique traumatizado, elas vêm para que a gente cresça. Mas como nós somos ainda espíritos assim, titubeantes no processo evolutivo, crianças, às vezes nós ficamos muito chocados, ficamos traumatizados. Sabe quando a criança é deixada sozinha na escola e ela pensa que papai e mamãe vão abandonar? É mais ou menos isso. A gente passa por situações na Terra, na vida, que acha que Deus nos abandonou, que acha que o mundo não presta, que nada vai dar certo. E aí, a vida vai oferecer situações para a gente mudar essa visão, para a gente enxergar o verdadeiro sentido daquilo ali. Entende? E nesse sentido, a Terra é um hospital que oferece oportunidades de cura. Às vezes você tem uma pessoa que é alguém que você não gosta, que é alguém que você acha que fez mal a você, que lhe causa mal-estar, e você é jogado numa situação em que precisa justamente daquela pessoa. E aí, puxa vida, não acredito, Deus está de brincadeira, né? Talvez você tenha que aprender a reformular essa relação, a ressignificá-la. Às vezes você é lançado numa outra relação com uma pessoa parecida. Você viveu um casamento com um determinado tipo de pessoa, não aguentou aquele casamento, ai não, eu não aguento, eu não tolero isso, e você sai do casamento. E quando você se envolve com uma outra pessoa que ao começo é linda, fofa, gentil, maravilhosa, depois de alguns anos você observa, é igualzinho o ex, é igualzinha a ex, e você diz, meu Deus, o que é isso? Que sina é essa? Talvez você tenha algo para aprender com esse tipo de pessoa que você ainda não aprendeu. E como na escola, a lição se repete até que você aprenda. Vamos olhando aí. As causas das misérias humanas, também está isso no título da lição aqui de Allan Kardec. Quais as causas das misérias humanas? Minha gente, nós não podemos ser tão pretensiosos a ponto de achar que vai responder só com a doutrina espírita todas as causas das misérias humanas. Hoje em dia a gente fala que existe o quê? Múltiplos fatores causais, né? Nada tem uma só causa, muito pouca coisa a gente pode dizer que tem uma única causa, é uma soma de fatores. Então, por que nós estamos passando por isso, por exemplo? Eu já vi todo tipo de teoria. Existem umas teorias catastróficas. Tem gente que adora olhar o mundo, tudo como punição. Eu, particularmente, não gosto dessa maneira de olhar a vida, a humanidade e as leis divinas. Nós estamos sendo castigados. Isso é porque a humanidade é muito ruim, muito atrasada, muito materialista, e aí ela está passando por isso para poder mudar, Tem um fundo de verdade aí, mas a forma que é feita a leitura é uma forma que derruba, né? Que coloca assim, não é um Deus Pai. Né? Eu acho interessante isso, foi uma coisa que eu observei, né? A gente pode ver os acontecimentos da vida como uma forma eu mereço, né? Então tem gente que mesmo sendo espírita diz eu estou passando por isso porque eu mereço. Ninguém passa pelo que não merece. Tem uma verdade nisso. Mas quando eu falo eu mereço, para mim, né, veja se vai fazer sentido para você aí também. Eu trago uma visão de um Deus juiz, né?
de um universo de julgamento. Eu mereço, né? Porque merecimento, eu estou aqui sendo punido ou castigado por algo que fiz. A humanidade merece. E você pode fazer uma leitura que, ao invés de você usar eu mereço, eu preciso. Eu gosto mais dessa. Eu passo pelo que eu preciso passar. Porque quando eu preciso, aí o acontecimento é um presente. Aquilo que está acontecendo, olha só, é uma atenção que a vida está dando a gente. A vida está nos colocando naquela situação, porque a gente precisa daquela situação para desenvolver alguma coisa que ainda não está amadurecida dentro da gente. Então, a gente passa por algo porque precisa. Eu prefiro dizer isso. Eu preciso passar por isso. É claro que nada que vai me acontecer é porque eu não preciso. Tudo que me acontece é porque eu preciso. Não é diferente dizer eu mereço, eu não mereço? Claro, tudo eu mereço, né? Ninguém vai passar por uma coisa injustamente. Claro que tem esse aspecto de justiça, sim, em Deus. Mas quando a gente tem aquela visão de Jesus, né, de Deus Pai ou Deus Mãe, como você preferir, a gente vê o quê? É uma visão de amor. E uma visão de amor é uma visão de acolhimento, de oportunidade. E cada sofrimento na vida é oportunidade. Quando eu li o livro Ponto de Mutação, de Fritjof Capra, né, ele diz isso, que a palavra oportunidade em chinês é formada por... A palavra crise em chinês é wei ji, que quer dizer desafio e oportunidade. Não é legal ver assim, né? Então, cada situação difícil, como na poesia do Vanderlei Pereira no começo, a dor eu posso ver como um castigo, eu mereço. E aí, para mim, eu mereço, chega a gente fala escurvado, né? Eu mereço. Ou eu preciso. Eu preciso. Enquanto eu preciso. Mas eu posso mudar isso. A partir do momento que eu aprender o que isso tem a me ensinar, eu não vou precisar mais. Né? Então, deixa de ser uma relação de barganha com Deus para ser uma relação realmente filial, uma relação amorosa, uma relação satisfatória. Né? Você não está negociando com Deus. Deus, eu te dou isso aqui, você me dá aquilo ali. Não é bem isso. E aí cabe bem os ensinos de Jesus, né? Que seja feita a sua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A gente diz isso. E a gente entende que a vontade de Deus não é uma vontade punitiva ou premiativa, né? Como nós poderíamos dizer para fazer assim um paralelo. A gente não está sendo premiado ou punido. A gente está tendo as oportunidades que precisa. Então nós podemos olhar pelo esse momento, né, pelas as misérias humanas como frutos das nossas ações, das nossas necessidades, obviamente, como fruto do nosso movimento na vida e como oportunidades, já que essa reação vem sobre nós, nos ensinando, né, nos dando um resultado para que a gente diga, opa, eu não vou mais fazer isso não. Porque é assim que são feitas, por exemplo, as descobertas científicas, a gente observa. E aí é um hábito que a gente tem que desenvolver, o hábito de observar. Primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer na vida é observar a vida. Algo está lhe acontecendo, observe, sem julgamento. Tenta entender. Como um cientista, ele fica olhando para aquele fenômeno. E aí você começa a estudar o fenômeno. Vê quando isso se repete, como isso se repete, o que isso gera em você, o que antecede aquilo que acontece com você que lhe incomoda tanto. E aí você começa a observar, a tomar nota. E nesse processo você vai ter insights, que são o quê? Revelações, descobertas. Opa! Você vai fazer conexões, você vai gritar Eureka! E aí
você vai poder quebrar o ciclo da repetição da dor e da infelicidade. Mas é claro que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E nós estamos inseridos numa sociedade e, obviamente, eu estou nessa sociedade com a qual eu me afino e toda ela está agindo e eu estou mergulhada nela, não é por acidente, não é sem ter nada a ver com ela. Então, por exemplo, você reclama, né, porque está no Brasil ou porque determinado político não é o que você elegeu e você diz assim, essa culpa eu não carrego, né? A gente não adora dizer isso? Não. Somos todos responsáveis de alguma forma. Nós fazemos a cultura do país, nós criamos o ambiente do nosso país, as condições, o quanto eu faço para espalhar o bem, o quanto eu contribuo em ação para mudar a mentalidade das pessoas, mudando a minha própria mentalidade, o quanto de fato eu ajo conforme aquilo que eu acredito. Eu acho incrível. Eu acho que não existe uma pessoa que eu pergunte assim, o que é que vocês acham que é melhor, ter ódio ou ter amor? Ter ódio. Não tem. Nossa, eu não vou perguntar para vocês e dizer assim, o que é melhor? A gente ser legal, amigo, generoso ou ser cruel? Eu acredito que a maioria vai responder, o melhor é ser do bem, né? O melhor é que todo mundo amasse, que ninguém traísse a confiança de ninguém, que nós nos ajudássemos uns aos outros. Se estamos todos convencidos disso, quem são as pessoas que fazem o contrário? Por que é que esse planeta não já virou um lugar maravilhoso? Se está todo mundo convencido da mesma coisa, não é interessante? Então vamos começar a desconfiar de que somos nós mesmos que estamos criando essa bagunça aqui, que ela tem relação com a gente, né? E nos responsabilizar e fazer a nossa parte. Bom, é mais ou menos isso, né, que a gente vê aqui. Kardec vai falando, né? Figure-se a Terra como um subúrbio, como eu disse, ele vai dizendo, né? Que aí ele bota essas comparações da Terra com o hospital, um lugar de aflições e gozos. E ele vai dizendo que a Terra evolui também, que o nosso planeta vai mudando a partir do momento em que as pessoas nele vão mudando. Então, quando o homem... E assim, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, eu vou dizer também quando ele aprendeu o que tem que aprender. Então, se você está aqui, não ache que você é a coisinha fofa, o novo Cristo reencarnado, o Consolador prometido que voltou, não tem nada a ver com o que está acontecendo. As pessoas são muito más, as pessoas são muito ruins, o mundo é muito cheio de egoísmo. E você, coitadinho, está aqui porque foi designado para o canto errado, você não tem nada a ver com isso. Pode ter certeza, meu amigo, a gente está aqui porque a gente tem relação com isso. Né? E eu falo isso para você, estou falando para mim também. Então, a gente não faz sentido a gente estar aqui se achando coitadinho, nada a ver, porque a gente não está aqui sem ter nada a ver. Motivos existem. Nós temos que observar e entender o que é que eu preciso aprender nesse planeta. Tá bom? Deixa eu ver aqui as contribuições de vocês, as falas. Eita, que eu vejo que vocês vão falando e vocês já viraram amigos e tem gente que está sempre aqui também pudera. Nós estamos há mais de um ano fazendo esses evangelhos online. Opa, estamos aqui. Caroline, eu vou começar aqui na Patrícia Gomes. Os outros planetas evoluídos ou não também possuem colônias espirituais? Mulher, deve possuir, né? Então, assim, a humanidade tem a sua dimensão, a sua faceta encarnada e desencarnada, né? Em todo canto tem a dimensão espiritual. Por nada, a Kelma está aqui respondendo, uma vez que não precisa reencarnar, deixa de ser espírito errante. Mas pode... Meninos, vocês já estão nesse nível de discussão, já estão discutindo o que é espírito errante? Vou dizer para vocês, cara, o que é espírito errante que o espírita fala? Espírito errante não é que está fazendo nada errado, né? O nome errante, significa alguém que vaga, né? Existe uma expressão até no budismo tibetano que é o bardo, né? O bardo é um momento de transição.
Então, a erraticidade é um momento de transição entre uma encarnação e outra, segundo a doutrina espírita. Então, o espírito errante é o espírito que se encontra na erraticidade, ou seja, é um espírito que ainda não atingiu a condição de espírito de luz, que não precisa mais reencarnar, ele ainda precisa reencarnar, mas ele está no mundo espiritual e não encarnado ainda. Então, é um espírito errante, tá bom? Deixa eu ver, vou fazer... A Manu tá dizendo que vai fazer recuperação e dependência. Mentira, Manu, que eu te conheço, tu tá indo até bem, nem vem. Olha, gente, vou dizer uma coisa. Eu vou dar hoje para vocês uma receita. Uma coisa que a gente precisa tomar. Existe um remedinho chamado metidância. A gente tem que ser um pouquinho mais metido a besta. Não metido a besta chato, gente. Eu digo isso brincando. O que é o metido a besta, né? No nordestinês, no cearês, né? É a pessoa que se acha. Então, primeira coisa, a gente tem que ter consciência de que é irmão de Jesus, filho de Deus. Então, nós já somos grande coisa só por isso. Só por isso. Então, comece daí, tome consciência. Quem foi que te fez? Foi o cara, o melhor, o the best. O the best é ótimo, mas foi ele que te fez, né? Então, pouca coisa você não é. Primeira coisa que tem que tomar consciência. Então, para com essa de baixa autoestima. Ai, coitado de mim, eu sou um coitado. Isso daí é uma ladainha nossa, né? Trazida de outras épocas, não tem nada a ver. Ao mesmo tempo, eu me toco e não sou melhor do que ninguém, porque na final de contas eu sou filha do cara, mas todo mundo é também, ou seja, todo mundo é irmão. Então, parar com essa besteira de achar que eu sou melhor do que um, melhor do que outro, porque eu falo direito, porque eu tô a cor X, porque eu sou do sexo Y. Ninguém é melhor que ninguém. Em alguns aspectos, eu posso ter amadurecido mais, mas em outros aspectos, tem sempre alguém que amadureceu mais do que eu e que pode me ajudar. Então, não tem nada que eu não possa aprender com alguém. Eu tenho sempre o que aprender com alguém das minhas relações. Ninguém está nas minhas relações acidentalmente. Nada a ver comigo. Ó, cruzou aqui comigo, vale-me Deus, de onde caiu isso daqui? Não, tem alguma coisa, existe uma lei de atração. Se está nas suas imediações, tem algo aí, ó, que você precisa aprender com essa pessoa. É mesmo, Carolina, até mesmo com a pessoa ruim, é essa que você precisa aprender mesmo. Você vai precisar domar, talvez, a tua impaciência, né, a descobrir, né, o que te incomoda quando você olhar o que ele faz. Então, você tem que ser honesto consigo mesmo. Mas vamos parar de achar que a gente não é grande coisa. Então, assim, eu que fui educada em lar espírita, né, acho que tinha um pouco dessa visão que a gente tem, uma distorção do que é a humildade. O que é essa distorção? Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu sou só uma coisinha pequena, insignificante. E como se eu tivesse que ficar repetindo isso e esse mantra fosse humildade. Isso não é humildade, né? Sinal é até ingratidão. Porque se foi Deus que te fez, você tem que dizer, rapaz, eu sei que sou muito importante. Ainda não achei minhas qualidades todas não, mas eu sei que eu sou super, né? Primeira coisa que a gente tem que entender. Outra coisa é a gente reconhecer. Gente, antigamente, quando eu frequentava, né, os estudos espíritas, lá atrás, eu ainda frequento, porque não tem essa hora que a gente para de estudar. Mas aí eu ficava dizendo, ai, será que a gente vai... Porque o espírita tem uma história de dizer que os planetas estão evoluindo. E quando o planeta evolui e a gente não evolui o suficiente, aí a gente vai reencarnar num planeta mais atrasado. Aí eu ficava, ai meu Deus, será que eu vou reencarnar num planeta mais atrasado? Ah, gente, paciência. A gente tenta, a gente se esforça. Nós somos pessoas, pelo menos, que têm consciência do bem, que procura fazer o bem. Eu dizia, até que eu estou indo bem na escola, não estou tão ruim assim não. Não sei se eu não tivesse essa educação que eu recebi, se eu faria as coisas que eu faço, ou se eu já estaria aprontando muita coisa ruim aí. Mas eu acredito que tem bondade em mim também, que tem coisa legal, né? E que tenho muita coisa boa a oferecer ao mundo. Então, não vou ficar nesse medo não. É sempre o medo do castigo e da punição.
né? Se algum dia eu for para um cantinho pior, é porque alguma coisa eu tenho ali para fazer que vai me engrandecer, né? Então, é isso que a gente tem que notar. Então, nós estamos indo, gente, bem, se vocês estão aqui, vocês estão buscando, vocês estão lutando, já estão indo bem, né? Agora a gente pode ir um pouquinho mais. Vou me esforçar, eu percebi, né, que eu posso melhorar nesse aspecto aí. Como você se ama, você quer melhorar. Então, eu sou muito pela alta autoestima, né? Tinham alguns livros espíritas, às vezes, que a gente lê, a gente tem que aprender a filtrar, né, a fazer uma leitura. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de fazer a leitura de Deus Pai, de Deus Amor, da vida como escolas e o sofrimento como oportunidade, não como castigo, não como punição. Eu posso ler assim? Posso. Mas a gente fica bem mais leve quando a gente lê de outro jeito, né? Então, é bom viver, é bom elogiar as pessoas, né? Eu já penso nesse sentido. Tinha um livro do André Luiz chamado Conduta Espírita, que o André Luiz dizia, não aplauda as pessoas numa palestra, não elogie as pessoas. Aí eu fico pensando o seguinte, eu vou elogiar. Se o outro quiser ficar se achando, o problema é dele. Eu só estou dizendo para ele que eu gostei do que ele falou. Parabéns, amigo. Para mim, a minha intenção é incentivá-lo, para que ele se sinta incentivado a continuar. Eu estou dizendo, deu certo desse jeito que você fez. Continua fazendo assim, né? Então, isso é bonito, isso é gesto de amor, isso é doação, né? Agora, se você é uma pessoa que acha que porque recebeu um elogio, você se tornou o suprassumo da humanidade, aí você ainda precisa levar umas quedinhas para aprender que não. Mas é assim que a gente evolui. Então, eu acredito, né, e gosto de dividir isso com as pessoas, de uma doutrina positiva, de uma doutrina para cima, de um Cristo amor, de um Cristo irmão, de uma visão alegre do processo evolutivo. Quando a gente sofre, a gente para e pensa, poxa, isso aqui é só um degrau, né? A gente vai atravessar isso daqui e vai ter coisa melhor lá na frente, porque nós fomos feitos para a felicidade. Então, é assim que a gente tem que pensar. Aqui o Elísio está dizendo, né? Elísio e Lucileia, estou sim aproveitando esse momento tão difícil para me reinventar e melhorar como pessoa humana e espiritual. Muito bem, Elísio, tá aí. Não é tão bom a gente reconhecer o que está fazendo? E tem uma coisa, a gente tem também, às vezes, um perigo, né, que na psicologia se chama inflação psíquica. O que é inflação psíquica? É um engano que a gente comete, às vezes, de achar que já chegou no top, né? Então, assim, a gente tem que ter noção, rapaz, eu conquistei isso, isso, isso e aquilo. Mas eu ainda tenho, claro, outros aspectos para evoluir. E às vezes eu acho que já evoluí nisso daqui, mas não, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Eu tenho alguma coisa para melhorar. Se eu não tivesse que melhorar, eu não estava encarnada nesse planeta, não. Já tinha desencarnado, que é o que Kardec diz no final dessa lição, né? Quando a gente aprendeu o que tem que aprender, desencarna. E Caroline, agora eu tô até com medo de aprender. Menina, porque a gente não lembra, mas dizem os espíritos que do lado de lá é muito melhor porque é a vida verdadeira. Mas não adianta querer ir se matando. Não funciona. Por quê? Por que que o suicídio não nos leva para esse mundo maravilhoso, espiritual, para nosso lar, seja lá que cidade espiritual possa existir do lado de lá, né? Por que é que o suicídio não dá certo? Porque é o seguinte, gente, a gente morre, né, e o momento da morte ele é crucial. E olha, inconscientemente as pessoas sabem disso, tanto que a igreja tem o sacramento da unção dos enfermos, né, que era chamada a extrema unção, que é o momento do arrependimento e da reflexão. Então, é muito importante o momento da morte, porque é um momento onde a gente passa em revista a nossa vida, né? E a gente vê, né, o que deixou por fazer, então é melhor a gente viver não deixando muitas pendências. Mas quando a gente morre, se a gente está bem, se a gente está em paz, se a gente chega ao momento da morte com um estado psíquico, espiritual, de paz, de tranquilidade, a gente carrega isso para o mundo espiritual. Então a gente chega no mundo espiritual com esse estado dentro da gente. Me digam, o que vocês acham? Como está uma pessoa que comete o suicídio? Ela está bem, ela está super tranquila, oh meu Deus, Senhor, que bem, eu acredito que não, né? Ela pode até estar se enganando, né? Me lembro agora de uma seita que aconteceu nos Estados Unidos, de várias pessoas que foi um suicídio coletivo que aconteceu, mas ali aquelas pessoas, elas estão num estado que a gente chama de fuga, de negação.
Então, o que é a negação ou a fuga? É quando você tem uma dissociação. O que é a dissociação? Você está passando por um sofrimento e você não entra em contato com esse sofrimento. Vocês já viram isso? Uma pessoa que morre, alguém que ama e começa a rir. Isso é uma dissociação, né? Um mecanismo de defesa que a pessoa adota para não sentir. Então pode ser um mecanismo que esteja acontecendo nesse caso, como era o caso daquela seita. Essas pessoas elas não queriam viver e se agarravam a uma desculpa, né, para poder escapar do mundo. Como as pessoas, os homens bomba, né? Porque assim, por que é que eles buscam a morte? Né? Eles botam uma desculpa, eles vestem aquela busca pelo suicídio com uma atitude nobre, mas na verdade eles estão querendo fugir de alguma coisa em suas vidas. Porque é isso que gera o fanatismo. Né? O fanatismo é um sinal de desequilíbrio, de fuga, de, na verdade, insegurança, não é de fé. E a pessoa tenta desesperadamente conquistar Deus. Né? Essa pessoa está tentando comprar Deus com determinados gestos, palavras, atitudes. Por quê? Porque certamente ela não se sente suficientemente valiosa para ter o amor de Deus. E aí ela vai tentar fazer algum tipo de barganha. Isso gera o fanatismo. Então, quando a pessoa se mata, ela não vai estar bem. Se ela não vai estar bem psicologicamente, ela chega no mundo espiritual com esse aspecto do desequilíbrio. E lá no mundo espiritual, a gente cria no nosso entorno, né, digamos, a visão daquilo que está acontecendo dentro da gente. Esse é o mundo do espírito. Né? O nome está dizendo, é o mundo do espírito. Não existe o disfarce da vida material. Então, a pessoa ela vai ser o que ela pensa. E o que ela pensa, o que ela sente, vai ser a sua existência. Daí não ser uma boa saída o suicídio, porque quando a pessoa busca, ela está nessa tentativa de fuga, né, tentando se esquivar, ou está num estado de desespero. Então, quando a gente vê também alguém tentando, o ideal é que a gente tente socorrer a pessoa. Né? Amigo, fica, porque se você for desse jeito, não vai ser legal, não vai ser bom. Né? A gente pode até um dia querer ir, mas não vá desse jeito, não. Se prepare para ir bem, para que você faça essa transição em paz. Ai, Caroline, agora eu estou morta de preocupada. Você está falando isso, eu conheço fulano, beltrano, cicrano que se mataram. E essa que é, assim, o que é o consolador da doutrina espírita. Só que esse mundo espiritual, gente, é o mundo do espírito. E a partir do momento que a pessoa vai se transformando, vai transformando seu pensamento, ela transforma também essa energia e ela sai daquela situação. Ou seja, não existe uma condenação eterna, um inferno eterno. Imagina como é que se a gente vê ainda Deus Pai, que Ele vai condenar eternamente alguém, o que é uma atitude de um ser humano perante a grandiosidade de Deus? Nada. Nós somos crianças aos olhos de Deus. Então, é claro que a partir do momento que essa pessoa muda, né, a sua vibração, como é que ela vai mudar? Às vezes, quando a gente está cansado, né, daquele nosso desespero, a gente se cansa e lembra de pedir uma ajuda, né, lembra, meu Deus, e faz uma prece, né, e nesse momento a pessoa já transforma o seu estado mental e ela vai receber o socorro espiritual. Então, se você conhece alguém que fez isso, ora por essa pessoa, envia para ela um pensamento bom, porque o seu pensamento chega até ela. Então, nada de ficar, ai, fulano, você deixou cicrano, beltrano, porque isso só piora. Né? O que a gente faz? Fulano, fica em paz. Né? Recebe luz, confia em Deus, isso vai passar, assim como você deveria ter feito quando ela estava aqui, ou você pode até ter feito. Então, isso é que é consolador na doutrina espírita. A gente sempre tem chance de estar ajudando alguém. A Sara está dizendo que foi chamada à espiritualização e a aquietar o coração. O início foi difícil, quase revolta, vários períodos. Agora a calmaria, apesar de toda a dor, com a compreensão dos fatos. Nossa, eu estou vendo aqui. São solicitações que algumas pessoas fazem sem querer de entrar aqui na live. Saber que outras gerações viveram coisas piores, pandemias sem remédios, guerras, hoje temos medicina melhor, internet. Isso já é um pouquinho consolador também, né, Sara? Relações familiares, aqui vocês estão falando. A Manu está dizendo que aprendeu que tem que fazer todas as lições sem pular nenhuma. Isso, Manu.
porque senão vou precisar lá na frente, terei que voltar para fazer. Exato, é isso, Manu. Charles Lucena, Efigênia Policarpa, seja bem-vinda. E ela já agradeceu aqui. Estou dizendo que esse povo já está fazendo amizade, batendo papo aqui. Oportunidade de crescimento, principalmente interior. Alguém concordou? Ótima forma de encarar, deve ser essa forma que eu tenho de encarar as coisas como oportunidades. Vamos parar dessa doutrinação, né, gente, para baixo. Nós estamos pagando. Eu sou mal, eu sou muito mal, na outra encarnação fui pior do que nessa. Não, gente, na outra encarnação a gente era gente como é gente agora, que erra, que acerta, que tem umas coisinhas erradas, que tem outras coisinhas certas. Eram outras lições. Né? Naquela lição ali, pode até acontecer de uma encarnação passada, não que eu fosse um espírito com maior evolução, mas eu ter tido mais chances até de viver tranquilamente do que numa outra encarnação X. Entendem? E a Kátia está dizendo que ganhou muito, ajudou pouco. Tem povo aqui se cumprimentando, se mandando beijo. Estou amando esse momento do Evangelho, é a segunda vez que acompanho esse momento, agora não perco mais. A Mazé Holanda, que legal, Mazé. Deu saudade dos tempos de estudos presenciais, a Kelma falou, com a Caroline e Gracinha Secundino. Gracinha Secundino, minha mãe, gente. Mamãe me acompanha, me leva, desde a adolescência, desde a infância. Na verdade, eu fiz evangelização infantil em Brasília. E dou palestras aqui desde a adolescência. E minha mãe sempre foi minha companheira, me levando para lá e para cá. É uma danada. Mas ela dá palestra? Não, nunca deu uma palestra, gente. Mas dá umas lições danadas. David Soares está dizendo muito evangelho, leitura, palestra e caridade. Fora da caridade não há salvação. A Paty está dizendo que está reprovando de ano. Minha mãe me chama de anja de Jesus. Esse Jesus me joga toda hora no planeta de provas e expiações. Pois é, Paty, que reprovando de ano, Paty? Vai, tu tá indo bem, eu estou acompanhando você também pela internet. Pense no evangelho direto e animado. Às vezes eu me esqueço até com o JP Neto. Com os preços ruins eu posso tirar, aos preços ruins eu posso tirar algo bom, aprendizado. Meu amigo, a gente, pronto. Até economizar eu aprendi nessa pandemia. A gente está aprendendo tudo. Malu, a metidância seria tipo, posso ser uma gota do oceano, mas o oceano não é o mesmo sem mim? Exatamente, Malu. Eu posso até não ser... Eu posso ser só um vagalume, meu brilho. Eu tenho meu brilho. Eu tenho minha importância. Eu tenho meu valor. Você pode reconhecer o seu valor. Você pode reconhecer as suas virtudes. Eu me lembro... Aqui perto de encerrar, gente, eu me lembro agora de uma vez, no passado, esse meu passado, que eu passei pelas várias etapas no Espiritismo. Eu me lembro de um palestrante que era também cantor espírita, né? E eu tinha essa ideia, a gente tem que ser humilde, achando que humilde é um negócio da boca para fora. E ele cantava, e alguém disse para ele, olha, você canta muito bem. E ele falou, eu sei, obrigado. E eu fiquei, nossa, que metido a besta. Mas é claro, gente, claro que ele sabia. Se ele não soubesse, ele não ia ser cantor. Porque se uma pessoa vai cantar achando que canta mal, essa pessoa é sádica. Então eu já vi também gente cantando nas lives espíritas, não é nem live, não era nem tempo da live, nas palestras espíritas. Aí o pessoal elogia, não canto nada, não. Então não vá cantar, meu amigo. Se você acha que não sabe cantar, não vá cantar. Faça outra coisa, mas faça direitinho, não faça isso com os ouvidos das pessoas, não. Então, quando alguém lhe elogiar, você diz, obrigada, pronto. Então, a gente faz o que a gente acha que sabe fazer. Né? Agora, é claro que a gente não quer dizer com isso que canta melhor do que todo mundo. Ele não estava dizendo, eu sou melhor do que todos os cantores da Terra. Não está nem em competição, mas eu acho que eu canto bem. Então, é por isso que a gente faz. Né? Se você acha que você se comunica bem, se exponha, fale do bem. Né? Então, nós usarmos as nossas virtudes para o bem e reconhecermos que temos essas virtudes, sim. Não precisa estar gritando para a humanidade que tem. Se você já sabe que tem, você não precisa estar dizendo para todo mundo. Né? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que fazer. Carol, existe muita reprovação das pessoas às vezes. Tem, Silvia, a gente reprova. Tem umas notinhas baixas. São aquelas lições que a gente mais repete. São as que a gente tira nota baixa.
Né? Se tivesse só prova do que a gente é bom, a gente não aprendia. Aqui, muita gente pensando, concordando. Ai, que legal, gente. Então, vamos fazer um espiritismo feliz. Carol, a lei do retorno é para todos? Claro, Paty. Causa e efeito, tem pessoas que acham que saem lesos do mal cometido. É assim, não existem fardos pesados para ombros frágeis. Na hora certa, ó, a reação vem. Né? Então, é na medida de que você pode suportar. A Eliane está dizendo que nessa pandemia aprendeu até a pintar jarro. Gente, a Eliane pintou um jarro para mim, a coisa mais linda. Ela pintou tão lindo que até hoje ela não me entregou o jarro. Eu estou aguardando o jarro que você pintou, certo, Eliane? Estou esperando meu jarro. Ai, deixa eu ver mais. Carol, além de Kardec, que escritor você poderia indicar para estudar o Espiritismo? Eita, Girlene. Eu vou te ensinar, veio aqui na minha cabeça, eu vou acreditar na intuição, uma autora que eu gosto muito. Chama-se Ivone do Amaral Pereira. Eu indico ela, né? Ela tem um livro muito legal chamado Devassando o Invisível e outro chamado de Recordações da Mediunidade. Mas se você gosta de romances, ela tem romances também. Amor e Ódio, ela tem O Cavaleiro de Lumière, Nas Voragens do Pecado, O Drama da Bretanha. Então é uma trilogia, numa época que nem era tanta moda assim essas trilogias, né? Que é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. É uma trilogia. Indico a Ivone Pereira para você. Mas tem vários autores e autores atuais muito bons também. Um autor atual legal, ele é um psicólogo, é o Adenauer Novaes. Você pode procurar também, ele tem umas visões bem legais que vocês podem acompanhar. Então, Nasci para ser feliz, a Ateliê está dizendo aqui, a Ateliê Tereza, concordando com o Márcio. Pois nós todos, viu? Nascemos para sermos felizes. E a Sara está dizendo que Chico tem vários livros psicografados, tem uma série de André Luiz que é muito elucidativa. Tem mesmo, gente, André Luiz, Nosso Lar. A série toda é fantástica. Dessa série você não precisa ler em sequência. Né? Não são livros que você tem que ler em sequência. Tem um livro muito legal do André Luiz, que é o último, E a Vida Continua. Ele é muito legal também. Fábio, suicídio indireto. Aí é outra live que a gente está no finalzinho, tem que encerrar, gente. Então aqui vocês estão aqui falando e eu fico empolgada lendo que vocês contribuem, né? E a Ivone Pereira está dizendo, a Efigênia também tem um livro sobre suicídio, o Memórias de um Suicida. A Ivone, quem lê a trilogia, são encarnações passadas dela, a gente fica sabendo quando lê a biografia dela. E ela se matou em outras vidas, então ela tinha tipo abraçado uma missão de combate ao suicídio. Ela tem também alguns livros que são de contos, né, e são maravilhosos. Me veio aqui indicar a vocês a dona Ivone Pereira, de quem eu gosto muito. Para encerrar a live, como forma de prece e passe, eu vou ler uma prece de Vanderlei Pereira do livro Cura Teu Coração. Com a ajuda do Senhor. Escuta-me, Senhor, mais uma vez este pedido. Humildemente o faço, para não me abater pelo cansaço, nem pelas sugestões da insensatez. Liberta-me, Senhor, da embriaguez do orgulho, ante o amargor de um embaraço. Que não me falte um sentimento escasso, o do perdão a quem o mal me fez. Diante dos deveres a cumprir, não me deixe, Senhor, deles fugir, por comodismo nem por má vontade, tampouco pelas torpes influências de quantos são do bem nas aparências, por trás trabalham contra a caridade. Assim seja, com a ajuda do Senhor. De Vanderlei Pereira. Algumas pessoas me perguntam onde tem Cura Teu Coração. Acredito que ainda tem na livraria do JEP alguns exemplares do livro Cura Teu Coração, gente. Também tem no JEP um livro meu, nunca eu fiz propaganda, que é o Sexo Divino, né? Que tem toda a renda, assim como Cura Teu Coração, os livros que estão lá, revertida para o JEP.
né? Então, acredito que, eu não sei se a livraria já está funcionando dentro do horário permitido, vou até perguntar para dizer para vocês, mas vocês podem ter as informações sobre o que acontece no JEP no site do JEP, que é jep.org.br, se eu não me engano. Então, jep.org, vocês vão ver as informações sobre o que está acontecendo no JEP. E aqui também no feed, né, do nosso Instagram, vocês encontram as informações sobre as atividades do JEP, sobre tudo que está acontecendo. Vocês passam a seguir o JEP, que vocês vão ver tudo o que está acontecendo no JEP. Gente, muito obrigada pela companhia. Vamos pedir a Deus que nos proteja a todos, especialmente aqueles que estão nesse momento enfrentando uma situação difícil nesse nosso planeta, que estão enfrentando uma prova nesse nosso planeta de provas e expiações. Se você estiver enfrentando isso agora, alguma dificuldade, né, faça uma oração ao seu anjo da guarda, ao Espírito guia que lhe acompanha, porque ninguém está sozinho, para que você mude a energia no seu entorno e se torne apto a receber as sugestões do bem. Então, quando a gente se acalma um pouquinho, se alimenta de fé, a gente já vai mudando a energia no entorno, encontrando mais saídas, encontrando mais conforto, não mergulhando no desespero. Que nós possamos enfrentar as dificuldades com esse sentimento. Claro que para mim, que estou aqui no conforto do meu lar, é muito fácil dizer. Mas sei que como ser humano, estou sujeita às mesmas dificuldades, a quem sabe, uma prova ou outra. Então, nos fortaleçamos enquanto estamos bem. E se nós estamos mal, não relutemos em procurar ajuda, seja dos desencarnados, seja dos encarnados. Peçamos ajuda sempre. Nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, né? Aqui vendo as mensagens de despedida de vocês, da Carolina, Lilian, falando dos amigos que desencarnaram. Tanta gente, né, desencarnou. Carolina Coelho. Eu vejo, gente, às vezes eu escuto pessoas dizendo, sempre desencarnou gente no mundo. Claro, gente, mas nós estamos num momento em que isso está mais intenso, nós não podemos negar isso. E existe uma energia de medo, de tensão no mundo que a gente tem que lutar para mudar. Né? Então nós não podemos ficar insensíveis a isso porque sempre morreu gente no mundo. Né? Nós temos que nos sensibilizar. Onde é que está a nossa insensibilidade? Agora eu me lembrei de uma música, talvez alguém lembre, que diz assim: eu só peço a Deus que a dor não me faça indiferente. Né? Não vamos ser indiferentes, gente. Vamos nos importar uns com os outros. Muita paz a todos. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!